Provavelmente alguém já te disse que, se você tiver fé suficiente, Deus vai te entregar exatamente o que você está pedindo, que basta visualizar com clareza, declarar em voz alta e acreditar com toda a força do seu coração, e aquilo se tornará realidade. Que a doença que não foi curada, o emprego que não veio, o relacionamento que não se restaurou, tudo isso é culpa sua, porque você não acreditou o bastante. Que a pobreza é fraqueza espiritual, que o fracasso é falta de fé. Mas preciso te dizer algo com toda a honestidade. Isso não é o Evangelho. Isso é uma transação comercial com uma embalagem religiosa. É uma teologia da prosperidade que coloca Deus no papel de fornecedor e você no papel de cliente. E quando o produto não chega, a culpa recai inteiramente sobre você. Esse ensinamento já devastou a vida espiritual de uma quantidade incalculável de pessoas que rezaram, jejuaram, declararam, confessaram e, quando nada aconteceu como prometido, concluíram que o problema estava nelas. Ou pior, concluíram que Deus não existe. Hoje quero falar sobre algo diferente. Quero falar sobre o que a fé realmente significa quando voltamos à fonte, ao texto original, a palavra que o próprio Novo Testamento usa. E já deixo um aviso sincero. O que você vai ler aqui pode ir contra tudo que você aprendeu. Pode gerar um certo desconforto. Mas existe uma boa chance de que, ao final, você se sinta mais leve do que entrou. Existe uma palavra grega que está no centro de toda essa discussão. Essa palavra é pistis. Em grego, pistis. É o termo original que aparece repetidas vezes no Novo Testamento e que nossas traduções rendem simplesmente como fé. O problema é que essa tradução, embora tecnicamente correta, perdeu ao longo dos séculos uma camada profunda de significado que muda completamente a forma como entendemos o que é crer. Pistis não é uma força mental, não é uma técnica de afirmação positiva, não é um estado emocional de entusiasmo espiritual. A palavra carrega em si os sentidos de confiança, fidelidade, lealdade e convicção. E todos esses sentidos estão enraizados num contexto de relacionamento entre pessoas. No mundo greco-romano da antiguidade, pistis era uma palavra do cotidiano das relações humanas. Um soldado tinha pistis no seu general, não porque o general lhe prometia que nunca seria ferido em batalha, mas porque ele conhecia o caráter daquele homem e sabia que seria leal até o fim. Um cidadão tinha pistis no imperador, não porque esperava receber favores pessoais a qualquer momento, mas porque havia uma confiança construída ao longo do tempo numa autoridade reconhecida. Um filho tinha pistis no pai, não como garantia de que todos os seus pedidos seriam atendidos, mas como certeza de que, independente das circunstâncias, havia alguém cuja fidelidade era inabalável. Percebe o padrão? Em nenhum desses casos, pistis dependia de resultados imediatos. Dependia do conhecimento do caráter de quem estava do outro lado. Essa é a primeira verdade que precisamos absorver. A fé bíblica não é um mecanismo para mudar a agenda de Deus. A fé te transforma a você. Ela não é uma força cósmica capaz de obrigar o Criador do universo a agir segundo os seus desejos. Deus não é um gênio preso numa lâmpada esperando ser invocado pela intensidade da sua crença. A fé é, antes de tudo, uma postura relacional. É dizer, eu conheço quem é Deus. Eu sei do que Ele é feito. E eu confio nele, mesmo quando não estou entendendo absolutamente nada do que está acontecendo na minha vida. Existe uma diferença enorme entre a fé que muita gente aprendeu e a fé que o texto bíblico de fato ensina, e vale a pena colocar essa diferença em palavras claras. A fé que nos pregaram diz, se crer o suficiente, Deus te curará. A fé bíblica responde, Deus pode me curar, mas mesmo que não o faça, Ele continua sendo bom. Uma declara bênçãos como garantia,
A outra confia no caráter de Deus acima de qualquer resultado. Essa distinção muda tudo. Um modelo de fé está inteiramente centrado no benefício que você pode extrair. O outro está centrado no caráter de Deus, no que Ele é, não no que Ele pode te dar. E essa distinção não é pequena, ela muda absolutamente tudo. Talvez agora você esteja se perguntando, mas então para que serve a fé? Se ela não garante cura, não garante prosperidade, não garante respostas, qual é o seu valor prático? Por que orar? Por que confiar? Por que insistir em crer num Deus que não parece estar respondendo? A resposta está exatamente nas situações mais difíceis da vida. Quando você perde o emprego e não sabe como vai pagar as contas no final do mês, a fé não resolve o problema instantaneamente, mas ela te sustenta enquanto você atravessa aquele período. Quando o diagnóstico chega e a medicina não tem respostas, a fé não substitui o tratamento, mas ela te impede de ser engolido pelo desespero. Quando a pessoa que você mais amava vai embora e a dor parece insuportável, a fé não apaga a saudade, mas ela te ancora quando tudo ao redor parece estar desmoronando. A fé não é um escudo que impede o sofrimento de entrar na sua vida. Ela é uma âncora que impede que o sofrimento te arraste para o fundo. Ela não te promete que não haverá tempestade. Ela te promete que você não vai se afogar nela. E o Novo Testamento é absolutamente claro nesse ponto. A fé autêntica não é passiva. Tiago escreveu sem rodeios que a fé sem obras é morta. Não disse que as obras salvam, disse que a fé que salva se manifesta em movimento, em ação, em vida concreta. A fé bíblica não é uma poltrona onde você senta e espera que o universo se reorganize ao seu redor. Ela caminha. Abel ofereceu. Enoque andou com Deus todos os dias da sua existência. Noé construiu uma arca inteira num mundo que não havia visto uma gota de chuva. Abraão saiu da terra onde nasceu, deixou tudo o que conhecia e foi em direção a um lugar que ele não saberia nomear se alguém perguntasse. Todos eles se moveram, todos eles agiram. Todos eles viveram como se aquilo em que acreditavam fosse real. E agora vem a parte que poucas pessoas param para ler com atenção. Hebreus capítulo 11, depois de listar todos esses heróis da fé, Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaque, Jacó, Moisés e tantos outros, faz uma declaração surpreendente. Todos esses, embora tenham alcançado um testemunho aprovado por meio da fé, não receberam o que havia sido prometido. Leia de novo. Eles tiveram fé genuína, fé que se movia, que agia, que persistia. E mesmo assim não receberam a promessa cumprida durante a vida que viveram aqui. Isso significa que a fé deles falhou? Que eles acreditaram de maneira errada? Que faltou intensidade, volume na voz ou convicção suficiente nas confissões? Não. Significa que a fé deles não estava depositada no que podiam obter. Estava depositada em quem era Deus. E esse fundamento nunca vacilou, mesmo quando as circunstâncias externas não mudaram. Paulo é outro exemplo impossível de ignorar. Ele descreve em suas cartas uma aflição física que o acompanhava constantemente, um espinho na carne, como ele mesmo chamou. Algo que o incomodava, que o limitava, que ele genuinamente queria ver removido. Paulo orou 3 vezes para que Deus tirasse aquilo dele. 3 vezes pediu com fé, com sinceridade, sem dúvida de que Deus tinha o poder de fazer isso. A resposta que recebeu não foi a cura, foi algo diferente. A minha graça é suficiente para você. Paulo não foi curado, mas sua fé não falhou. Porque a fé de Paulo nunca esteve depositada na sanidade. Estava depositada no Deus que, mesmo sem remover o problema, disse: "Eu estou com você. O que tenho para te dar é maior do que a ausência desse sofrimento." E aqui chegamos à verdade que é mais difícil de engolir.
especialmente para quem cresceu numa cultura religiosa que prometeu o contrário. Deus não te deve nada. Ele não tem uma dívida de saúde contigo. Não tem uma dívida de prosperidade, de respostas ou de conforto permanente. Não existe um contrato cósmico que garanta que sua vida será isenta de dor em troca de fé suficiente. Mas existe uma boa notícia. E ela é melhor do que tudo que essa teologia distorcida já prometeu. Em Cristo, Deus já te deu tudo aquilo de que você realmente precisa. Não tudo que você quer, não tudo que você pediu, não tudo que você achou que merecia, mas tudo que você de fato precisa para viver de forma plena e verdadeira. Sua presença, que não abandona. Sua graça, que sustenta onde o esforço humano não chega. Sua fidelidade, que permanece idêntica independente das estações da vida. Quando você começa a entender isso, algo muda na forma como você se relaciona com a fé. Ela deixa de ser um fardo, deixa de ser uma performance que você precisa entregar para merecer a atenção divina. Você não precisa mais acreditar com uma intensidade determinada para que Deus te ame, porque Ele já te ama completamente. Antes de qualquer confissão, antes de qualquer oração, antes de qualquer demonstração de fé. Existe uma imagem que ajuda a clarear isso. Um navio não flutua por causa do quanto a tripulação grita com convicção. Ele flutua por causa da densidade da água que o sustenta por baixo. Da mesma forma, a sua fé não te sustenta por ser perfeita, intensa ou inabalável. Te sustenta porque o Deus em quem você confia é fiel, e a fidelidade dele independe da qualidade da sua fé. Isso é pistis, essa base que não se move, essa confiança construída sobre o caráter de quem nunca muda. Então, deixo uma pergunta para você considerar com honestidade. Onde você tem colocado a sua fé? No que Deus pode te dar? Ou em quem Deus é? O fundamento verdadeiro não é o que você vai receber. O fundamento é a convicção de que Deus é bom, mesmo quando a vida não está sendo boa. Que Ele é fiel, mesmo quando você não está conseguindo enxergar a mão dele agindo. Que Ele te ama, mesmo nos dias em que você se sente completamente sozinho e invisível. Porque no final das contas, não é a sua fé que sustenta o universo. É o Deus em quem a sua fé está depositada. E esse Deus nunca falha. Se esse texto tirou algum peso dos seus ombros, deixa nos comentários a palavra pistis. Não como uma fórmula mágica, nem como uma confissão que vai atrair bênçãos, mas como um lembrete pessoal de que hoje você escolheu confiar não no que pode ganhar, mas em quem Deus é. Lembre-se, fé não é fechar os olhos e exigir, é abrir os olhos e confiar. Que Deus te abençoe.